Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra, que alegria. Irmãos, que noite, eu não sei. Eu lamento muito se for só eu, mas eu creio que não sou só eu, porque está impossível de que numa atmosfera como essa, todos não estejam debaixo dessa graça, dessa unção que está derramada, né? Que está repousa sobre nós. Glória a Deus, que honra, que honra. A pastora veio ali falar comigo, me deu um abraço e ela disse: Camila, quando eu te encontrei no ano passado, eu disse da dificuldade que eu estava tendo para conseguir um contato com você. E aí você olhou para mim e falou: não desiste de mim não, porque eu sei que é um pouquinho difícil. E aí eu falo isso com os irmãos, porque se for da vontade de Deus, perseverando, uma hora vai dar certo, né? A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E ela falando ali, eu agradecendo, porque, irmãos, em noites como essa aqui que nós estamos vivendo, graças a Deus eu pude chegar bem cedo antes do trabalho começar e já estar aqui no início da oração, da abertura dos louvores, da oração inicial, e sentir a presença de Deus, uma glória tão grande que ali eu é que agradecia, porque eu dizia para ela: obrigado por não ter desistido, porque senão eu teria sido privada de viver uma noite como essa. E que noite! Dá uma olhada para esse teu irmão para ver se ele está na mesma ligação que você e diga assim para ele: que noite, hein? Oh meu Deus, fala aí para ele de novo, diga: que noite, hein? Agora pega na mão dele e diz: e tá só começando. Oh glória, que pode adorar ao Senhor. Eu me sinto bem-aventurada, me sinto privilegiada. Que oportunidade, que honra. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Genilson Prudêncio. Louvar a Deus pela vida da Dinda. Deus abençoe. Feliz em rever tantas pastoras e mulheres de Deus queridas aqui. Deus abençoe a vida de cada uma. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Assentado aí mesmo onde você está. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes. Nós estamos numa noite profética, né? E nem que eu quisesse eu conseguiria sair dentro desse contexto, porque vocês atraíram um significado e um propósito de Deus para essa noite. Deus abençoe, Deus abençoe. Privilegiada de estar entre irmãs tão cheias de Deus. Tão cheias de Deus. Irmão, se você precisa de algo da parte do Eterno, é só você dar uma passada no corredor aqui, porque tem tanto fogo aqui, que só de passar você já vai ser tocado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só falar duas coisas antes da gente dar prosseguimento na leitura do texto sagrado, tá bom? Para que depois da leitura da palavra não haja necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja a própria palavra, tá bom? A primeira coisa que eu queria dizer é que eu trouxe alguns materiais que são vestuários, são camisas e vestidos que o Senhor tem me confiado debaixo de uma direção. Quando você adquire algum desses materiais, você está investindo comigo diretamente dentro do campo missionário. E parte significativa daquilo que eu tiro dessa venda, tudo que vocês adquirirem hoje aqui, vai estar sendo investido bem no centro, no coração da Amazônia. Um núcleo missionário está ali alcançando aldeias inteiras para Jesus. E quando eu falo sobre isso, eu queria que você compreendesse a perspectiva dessa obra missionária dentro do nosso solo, dentro do solo nacional. Quando a gente diz que uma tribo inteira, oh glória a Jesus, aleluia. Quando a gente diz que uma tribo inteira está sendo alcançada pelo Senhor, nós estamos falando não só do privilégio da salvação, que é impagável, insubstituível, inegociável, como nós também estamos falando da erradicação do infanticídio, da tortura dentro de aldeias indígenas. Por exemplo, se uma índia tem gêmeos,
Um deles, obrigatoriamente, dentro da cultura, deve ser enterrado vivo, porque acredita-se numa maldição para quem recebeu gêmeos. Outrora, se uma criança nasce deficiente dentro de uma tribo indígena, ela também é sepultada viva. Então, nós estamos falando não apenas de uma obra sendo feita para a salvação, mas consequentemente, com a visão do cristianismo, uma obra social vai sendo implementada. Por exemplo, meninas novas de 8, 9 anos sendo introduzidas ao casamento por uma questão de visão cultural, segundo eles. E quando Jesus Cristo é confessado como Senhor, essas mentes vivem uma nova reciclagem de entendimento em Deus. Então, uma sociedade, uma família começa a ser bem estruturada lá. Então, eu queria que você entendesse essa perspectiva. Vou pedir para ficar só mais um pouquinho baixinho, tá bom? Queria que você entendesse essa perspectiva para você alcançar isso, entender que não é só moda, mas é a oportunidade de, através de uma peça que você adquire, você entrar com a gente em solo amazonense para poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor, tá bom? Moda você pode adquirir em qualquer lugar, no shopping, na feira, onde você gosta, no seu preço, no seu gosto, né? E o que a gente está colocando aqui é uma oportunidade de você tornar o seu testemunho coerente com a sua atitude. Que é quando você diz que ama missões e não despreza a oportunidade de investir em missões. E é disso que a gente está falando nessa noite. Trabalhando a menina dentro de gravar também, tá? Não tem só Então tem você aqui aqui essa não. bata feminina, aqui, pastora, bem bacana, com uma cruz, um leão dentro. Tem esse corte aqui na manga, gente, aqui em cima. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem um corte aqui no tronco. Isso aqui é muito bom porque afina a gente. É uma bênção, tá bom? É de Deus. E o fato de ser preto também na lateral e cinza aqui, toda cravejada de prata, tá bom? Então essa aqui é a bata do modelo feminino. Tem também a camisa que a gente fez pensando nos homens, mas eu confesso, eu achar ela tão bonita que eu tenho uma dela, de tanto que eu gosto dela. Esse aqui é dos homens, preta, com a manga trabalhada e o leão bem aqui no meio. Sempre digo que é um preto de cinza e o leão tá de cara bem fechada, porque isso aqui é pra macho, isso é pão e prato, isso é pra cara pata fina, entendeu? Se você conhece alguém que tá meio assim, né? Não, mas você é pra cabra, tá entendendo? É isso aí, tem o vestido para as mulheres, essa túnica bem bacana, o leão todo colorido, lá, pastora. Isso, gente, dá para botar de tênis, de coturno, de sandália, de escapante, de colete jeans, de colete de linho, pô, dá para fazer top, dá para jogar uma blusa jeans aí por cima, é para poder criar, né, uma coisa mais moderna. Aí, irmã Camila, eu tenho um blazer de Oxford que vai ficar lindo. Não é isso. É uma coisa jovem, uma coisa pra cima. É pra te levantar, tá bom? Não vem não, hein? Tá? Então, brincadeiras à parte, gente. Lembra do propósito e você desejando adquirir? Vai estar na segunda. Eu acho que foi a segunda barraca, Raquel. Lá no final, ou é a última ou é a última, Raquel. Penúltima. O penúltimo stand. Barraca não, porque aqui nós estamos tudo fundo. Aqui no penúltimo standard do lado de cá, tá bom? Se você desejar adquirir, vai... cada uma tem um valor, tem máquina de cartão, chega lá, você chora, negocia, clama e vê o que sai lá com a pastora Raquel, tá bom? Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Espera aí que eu falei que eram duas coisas e falei só uma, né? A segunda coisa é que, o que acontece, gente? Ocorre que, graças a Deus, quando o Senhor nos faz promessas, Ele é fiel para cumprir. Eu me lembro do dia que o Senhor me fazia promessas e Ele dizia, vou eu te levar de um lado para o outro, né? E de fato Ele faz isso. Tem dia que a gente toma café num estado, almoça em outro estado e janta em outro país, né? Só Jesus faz isso. Só que ao mesmo tempo, o nosso corpo físico precisa se submeter a algumas limitações, porque Paulo disse que o tesouro da excelência é para a glória de Deus, mas ele está depositado dentro de um vaso que é de barro. E o barro fala da nossa natureza humana, da nossa fragilidade, né? Por muito menos quando a glória de Deus desce, dependendo do poder, a gente já cai arrebatado do chão, porque isso aqui é carne e não está preparado para tanta glória, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Por uma questão de logística, gente, de logística. Hoje, quando o culto acabar, eu vou precisar me retirar com um pouco de pressa, como disse o apóstolo Paulo, remindo o tempo, em razão de duas coisas. Primeiro, porque a gente mora bem distante daqui, né? Dá 2 horas e meia de viagem, indo com segurança. E segundo, porque eu vou precisar levantar muito cedo para pegar um voo muito cedo. Quando isso acontece,
a gente tem que levantar literalmente na madrugada. Então a gente tem aí normalmente em média 2 horas de sono só por noite. E o Senhor tem renovado as nossas forças, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Às vezes ocorre que na tentativa de querer atender a todo mundo, com medo de que alguém tenha uma visão equivocada daquilo que a gente quer passar, porque não basta ser testemunho pregado, tem que ser testemunho vivido, né? Paulo nos chamou para ser carta escrita. Eu costumo dizer que ministério é antes, durante e depois da tribuna, principalmente, né? Então eu estou explicando isso para vocês entenderem que é uma questão de logística. Tem gente que não liga para isso, mas tem outras pessoas que quando o culto acaba, tem necessidade de querer tirar uma foto, dar um abraço, um cheiro. E eu não tenho problema com isso, me sinto até lisonjeada. Porque eu costumo dizer que eu sou a pessoa que mais fede depois que o culto acaba. E ter alguém querendo me abraçar é privilégio, é honra. Porque o pessoal até vem brincando, irmã, é unção. Eu digo, não, irmão, isso é suor mesmo e já venceu, né? Mas o pessoal vem. Só que hoje não será possível, porque amanhã eu não estou no Rio. E isso dificulta em razão do voo que eu estou explicando para os irmãos. Mas Camille, por que você está tomando tempo explicando isso? Porque a única moeda, como diz minha cunhada, que paga honra, é a honra. Reciprocidade não se retribui com palavra, mas com respeito. Então é o meu jeito de demonstrar para vocês que não é nenhuma outra coisa senão necessidade de logística. Se eu estivesse no Rio amanhã, ou se eu não tivesse necessidade de um voo tão cedo, levantando na madrugada, tendo só 2 horas de sono por noite, obviamente a gente ficava nisso aqui, virava vigília, em casa eu botava mais água no feijão, a gente dava um jeito, mas hoje, em razão do que eu estou explicando, não vai dar. E aí quando isso acontece, para quem gosta, né? Porque tem gente que não liga. Ô minha filha, cala a boca, eu vim aqui para ouvir a palavra, vambora, pregue logo. Eu entendo, mas tem gente que não. Camila, eu gosto, eu faria questão. Se você quiser no final, aí a gente chama todo mundo quando a pastora encerrar. No culto não, quando ela encerrar, que acabar tudo, aí vem todo mundo aqui pra frente que a gente vai fazer um selfie, tá bom? Tem 2 fotógrafas aqui, elas vão catar todo mundo. E aí eu posto na rede social e aí a gente comenta lá de noite mais tarde, tá bom? Olha lá fulano, tua orelha, teu nariz, a tua cabeça. Não sou eu não, é você sim, a tua chapota, eu te conheço, cocodilo, né? E lá a gente comenta, tá bom? Vocês entenderam, gente? Vocês me perdoam em nome de Jesus? Muito obrigada. Agora, quando acabar tudo, não finge que não ouviu o que eu falei. Não me deixa numa situação difícil. Às vezes chega alguém no final e diz, irmã, só eu. E como é que eu fico diante de todo mundo que eu expliquei a situação, né? Tem outros também que vêm com a unção do ômega. Eles acham que é ômega. Eles acham que são os últimos, né? Aí dizem, mãe, eu sou o último. Quem garante, filho? Não é não? Então assim, pra gente não ser injusto com ninguém, eu já estou explicando e pedindo que você cumpra aí o nosso combinado no final. Está combinado, igreja? Amém. Glória a Jesus. Amém. Juízes, capítulo de número 6. Oh, glória a Deus. Meu Deus, que toalha é essa? Seu manto, né, pastor? Rapaz, obrigada, viu? Juízes, capítulo de número 6. Eu tenho um pouquinho só de dificuldade de concentração. Confundo. Mas você é uma bênção, você é muito antenado. Então eu vou te pedir assim, você fica 20 minutos sem som nenhum até eu desenvolver a cadência do raciocínio. E você não sai daí para não pensar quem está brigando. Aí depois dos 20 minutos você alinha comigo e a gente vem junto. Tá bom? Obrigada. Juízes 6. Perdão, gente, a gente vai ler Juízes 5 a partir do 31 em diante. Ou seja, a gente vai começar no verso 31 do capítulo 5 e vai descer direto, dando continuidade na leitura no capítulo 6. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então vamos lá, diz assim o texto sagrado a partir do verso 31 do capítulo 5. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. E a terra teve sossego por 40 anos. A terra teve sossego. A terra teve sossego. Isso, a terra teve sossego por 40 anos. Continuando. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas,
as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, e eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos. E eles entravam na terra para destruir. Completem para mim, gente. Eles entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto, com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E clamando ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Bata no seu peito e diga: a terra é minha. Diga com autoridade: a terra é minha. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio. Diga: o Senhor veio. Diga mais forte: o Senhor veio. Olha para alguém ainda por um pouco e diga: ele veio. E assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você diz amém? Glória a Deus. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí onde está, para a gente poder seguir e acompanhar junto. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado a palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Irmãos, é noite de decretos. Você acredita nisso? Oh, aleluia. A palavra de Deus tem o poder de determinar definitivamente na sua vida coisas que remédios só podem fazer paliativamente, momentaneamente. Você entende isso? Então, quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai falar para ela com autoridade. Você vai dizer para ela desse jeito: o Senhor veio. Calma que eu não contei até 3. Tá bom? No 3, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: o Senhor veio. Eu não contei até 3. Vou até melhorar. Você vai dizer assim: clama que ele vem. Tá bom? Mas é no 3. Se eu falar de novo, eu vou ir. No 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer com autoridade para ela: clama que ele vem. Você vai dizer o quê? Clama que ele vem. É 1, é 2, é 3. Vai. Clama que ele vem. Quem acredita nessa palavra, reage diante dela. Clama que ele vem. Aleluia. Debaixo dessa mesma graça, debaixo desta mesma unção, bata no seu peito e diga: a terra é minha. Diga: a terra é minha. Isso, a família é sua, o marido é seu, o filho é seu, o ministério é seu. Bata no peito de novo e diga: a terra é minha. Os irmãos que estão na cadeira lá atrás, bata no peito e diga: a terra é minha. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Deus. Há uma coisa em comum entre praticamente todos os capítulos do livro dos Juízes. Eles basicamente intercalam entre 2 e 2 capítulos. Em que sentido? O primeiro fala sobre a condição que Israel estava, normalmente por causa de um erro, de um pecado que aborrecia ao Senhor. E esse pecado costumeiramente era o pecado da idolatria.
Israel se curvava diante de ídolos constituídos por mãos de homens, e isso deixava o Senhor irado. E estando Deus momentaneamente irado, entregava Israel na mão dos seus inimigos, ou permitia que os seus inimigos se apossassem da sua terra. Contudo, por mais que isso pareça um castigo, uma disciplina, e não deixa de ser, na verdade o propósito de Deus era gerar arrependimento no coração do povo. Ou seja, quando Deus permitia isso, não era apenas para revelar a sua ira, mas para revelar a sua misericórdia, a sua bondade. Quando Deus ainda permite que você seja afligido, estando em posição de erro, é uma maneira de Deus te despertar, porque Ele só corrige, castiga e disciplina aquele a quem Ele ama. É um jeito de Deus dizer: eu ainda não abri mão de você. É um jeito de Deus dizer: eu só estou apertando porque eu te amo. É um jeito de Deus dizer: eu estou levando você aos seus limites para ver se no extremo você se lembra de mim. Todas as vezes que eu faço menção disso, eu me lembro de um exemplo muito popular, aonde dentro de uma congregação, um homem que tinha determinado poder levantou um motim, uma rebelião dentro da igreja. E muitas pessoas foram, na sua simplicidade, tiveram o seu coração arrebatado na rebelião, na ira, na tristeza, e a igreja viveu um momento de muita dificuldade. E eu me lembro que nessa ocasião, a líder do trabalho em questão entrava em oração, em propósito e em jejum diante de Deus, e ela dizia acerca desse homem apresentando a causa em oração. Ela dizia: Senhor, fala com ele, Senhor, visita ele, Senhor, ministra sobre ele, como quem pedisse a Deus que despertasse, que tratasse para que houvesse uma reparação daquele mal. Ao ponto que um dia, de tanto clamar, de tanto pedir de Deus uma execução acerca desse caso, Deus se revelou a ela no quarto secreto e disse assim para ela, e eu nunca mais esqueci, disse assim para ela: pare de investir a sua oração em cima dele, pedindo para que eu fale com ele, pedindo para que eu castigue ele, pedindo para que eu faça justiça usando a vida dele. Aí ela disse que não entendeu, porque a voz de Deus gritava no coração dela. Normalmente a voz de Deus se manifesta de dentro para fora, e é incontestável revogar. E ele dizia: pare. E ela dizia: por que, Senhor? E ele disse: pare, peça no tempo da sua oração para eu visitar você, para eu ensinar você, para eu moldar você, para eu investir em você. E ela dizia: por que, Senhor, se quem errou foi ele? E ele disse: você não sabe há quanto tempo ele erra. Eu já exortei ele, eu já disciplinei ele, eu já castiguei ele, mas com ele eu já não falo mais há muito tempo. Tem pessoas que erram com você, mas vêm errando com Deus. E às vezes, motivado por um erro que alguém cometeu com você, você pede a Deus que visite ele. E o que Deus estava querendo ensinar para ela, e consequentemente para mim, para todos nós que estamos aqui, era isso, que às vezes a gente pede ao Senhor para tratar com gente que ele já não fala há muito tempo. Então quando Deus ainda investe em disciplina, em correção, em estreitamento, tem gente, meu irmão, que só está no período da porta fechada porque Deus ama. Tem gente que só vai viver um nível de cobrança do eterno no leito porque Deus ama. A outros lhe é permitido a regalia. Aí você diz: irmã Camila, mas por quê? Ora, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso abertamente. Ele diz: a alguns a mão de Deus deixou, os entregando às suas próprias paixões. Por quê? Porque eram irrepreensíveis diante de Deus. Então, ocorria que dentro do pecado que Israel cometia, que era o pecado de idolatria, o Senhor, apesar de manifestar a sua ira, também estendia a sua misericórdia. E por isso permitia a aflição, para ver se em dia de dores eles lembravam do Senhor. Há quem diga que deixou o Senhor, mas quando vê o vulto passando da cozinha para a sala, diz: há poder no sangue de Jesus. Não é? Há quem diga que não queira mais servir o Senhor, ou que tenha desviado, se decepcionou com o sistema religioso, aí só frequenta a igreja de vez em quando, num evento como esse, dentro de um propósito especial. E quando a gente diz assim: você quer fazer uma aliança com Deus hoje? Ele diz: não, hoje não, mas quando o carro bate, ele diz: graças a Deus que eu estou vivo. Quando a bala perdida começa a pipocar e você está no meio, você não clama ninguém, você não dá 3 pulinhos, você só diz: Senhor, me esconde, meu Deus, me guarda, Jesus, me ajuda. Então a aflição, a dor, por pior que pareça, ela é um método pedagógico de Deus corrigir. Ela é um método de Deus ensinar, e Deus só faz isso com aquele a quem Ele ama. Olha para quem está ao seu lado e diga: Ele me ama. Eita, só quem já passou um
estreito aí, diga, Ele me ama. Só quem já passou pelo funil do funil, diga, Ele me ama. Só quem já deu dízimo de R$2, diga, Ele me ama. Ele corrige porque ama, estreita porque ama, aperta porque ama, aflige porque ama. Quando Israel, então, se comportava dessa maneira diante do Senhor, o Senhor permitia algum nível de dor, de aflição. Não era para demonstrar somente a sua ira, mas também para estender a sua misericórdia. Porque a ira de Deus dura só um momento, mas o seu amor se estende de geração em geração. Então, infelizmente, no livro dos Juízes, e eu não falo isso com alegria, mas falo com a tristeza de quem não quer pecar contra o Senhor, e quem não quer ser recorrente nos pecados, né, irmãos? Israel transgredia o mesmo tipo de pecado com muita frequência, se curvando diante de ídolos constituídos por mãos de homens. E isso aborrecia o Senhor, e ele dizia: Israel, tu te comporta como uma prostituta. E ele falava isso, na verdade, além. Pela boca do profeta Jeremias, por exemplo, ele disse: Ezequiel, porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro. Ou seja, normalmente a prostituição é levada pela necessidade. Aí ele diz assim: mas tu, Israel, tu tens feito isso gratuitamente só para me aborrecer. O que o Senhor está dizendo é: tu te deita com os teus amantes tendo noivo, tu te deita com os teus amantes tendo o Senhor, tu te deita com os teus amantes sem que haja necessidade de você ficar na dependência deles. E por causa disso, Deus revelava a sua ira, mas não deixava de acompanhar sobre ela também a sua misericórdia. Aí nos primeiros capítulos fala sempre do distanciamento de Israel, e nos capítulos posteriores a esses capítulos fala sobre um período de castigo, aflição, opressão, onde Israel, por causa da dor, se lembrava do Senhor e clamava ao Senhor. E nessa de clamar ao Senhor, diferente de qualquer ser humano que, ao ser desprezado, ao ser repetidamente negligenciado ou traído, diria não a alguém que já foi perdoado mais de 10 vezes, a alguém que já liberou perdão mais de 20 vezes. Qualquer ser humano, baseado na sua limitação, não sendo revestido de uma graça divina, diria: não, eu não te quero nunca mais, para sua cara eu não olho mais. Ou quando não, aqueles que se acham super santos, dizendo: eu te perdoo, mas não olho para tua cara nunca mais. Eu te perdoo, mas não congrego com você. Eu te perdoo, mas não falo mais contigo. Deus vai fazer totalmente diferente. Ele vai revelar esse amor pela boca do profeta Jeremias várias vezes, quando ele diz assim: Israel, tu caíste, tu se deitaste com os teus amantes, tu te prostituíste, mas quando eles te defloraram, quando eles expuseram a tua nudez. Por que Deus fala assim? Porque as nações estrangeiras e os deuses que Israel se corrompia eram deuses de sacrifício humano, não eram deuses que faziam Israel prosperar, eram deuses que levavam Israel ao empobrecimento, eram deuses que levavam Israel à escassez, eram deuses que levavam Israel a queimar no altar de Moloque seus próprios filhos, deuses de sacrifícios humanos, deuses pautados numa ignorância cultural, deuses sem respaldo, deuses sem justiça. E eu entendo porque, me desculpe se você não gosta, e talvez você diga: irmã Camila, cuidado aí com coisa de cada um. Irmão, o que eu estou falando já estava escrito antes de eu nascer. Foi ele que chegou diante dos seus e disse: não se curvem diante de ídolos constituídos por mãos de homens. E ele não faz isso por rixa, não. Ele faz isso por consciência de justiça. Ele diz: porque tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não apalpam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que criaram ele. O que é isso? É quando a criatura tem poder sobre a divindade. Aí eu entendo por que tem gente que não quer adorar o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não estabelece sobre a criatura poder sobre a divindade. O Deus de Israel leva Jeremias para a casa do oleiro e diz assim para ele: Jeremias, como eu, oleiro, quebro este vaso, posso fazer com a casa de Israel? Aí ele diz assim: agora, Jeremias, me diga se pode acontecer ao contrário. Pode o vaso dizer ao oleiro: por que fazes assim? Sabe o que ele está dizendo? Jeremias, o povo enverga a política, o povo enverga a economia, a esposa influencia o marido, ou um líder pode ser influenciado pelo povo, o povo pode ser influenciado pela república, a república pode envergar o povo, mas a Deus ninguém enverga, ninguém apertura, ninguém
feitos por mãos de homens do que adorar o único Deus que é dono de tudo, Criador do céu e da terra. Por quê? Porque tem deuses, meus irmãos, que são submetidos à força da criatura. É um exemplo. Tem um Deus aqui na minha mão, um exemplo. Se ele fizer tudo que eu quero, eu boto até uma florzinha para ele. Se ele fizer tudo que eu quero, eu boto até uma velhinha para ele. Agora, é eu querer uma coisa e ele não me dá, eu boto ele na geladeira. É eu querer uma coisa e ele não me dá, eu viro ele de cabeça para baixo. Que Deus é esse que eu viro de cabeça para baixo, que eu boto na geladeira? Aí eu entendo quando a gente pergunta: acredita que só Deus é o Senhor? Acredite. Por que não serve? Porque se você não mexe, não muda, é Ele que te pega, te vira, te muda, te monta, te levanta. Oh, levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Esse é que é Deus. Quando Deus diz a Israel para que ele não se curve diante de ídolos constituídos por mãos de homens, Deus não faz isso porque tem necessidade de ser adorado. É uma grande ignorância e é uma grande arrogância quando a humanidade acha que, sendo criado para louvor de sua glória, Deus depende de nossa adoração para que ele seja adorado. Não, de maneira nenhuma. Deus não criou o homem para a sua adoração. É óbvio que tudo que foi criado adora a Deus. Até o ateu que diz que não acredita em Deus, quando ele acorda respirando, ele está dando glória a Deus. Irmão, mas ele não fala nada, não precisa dizer. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite. Sem que haja linguagem ou fala, ouve-se o som da sua voz. Toda a criação adora Ele. Agora, não significa que o homem tenha sido criado com o único propósito de adorar a Deus. No meio de um caos, o profeta Isaías vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, ele, sendo Isaías, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos estavam ao redor dele, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas voavam, com duas asas cobriam os seus pés e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você já cantou diversas canções aqui, mas lá no céu eles têm toda a inspiração, eles têm toda a graça, têm toda a maestria, têm toda a divindade para adorar, têm toda a reverência, eles têm toda a santidade, mas ainda assim eles não mudam a composição da canção. Por quê? Porque eles adoram segundo a inspiração que nos permite para adorar. E diante do que eles veem, eu penso que vez ou outra eles poderiam mudar o repertório e dizer: Deus é bom, Deus é bom, e toda a terra está cheia da sua benignidade. E isso não deixaria de ser uma adoração verdadeira, porque de fato Deus é bom. Ou eles poderiam dizer, como temos cantado aqui: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. E também seria uma adoração sincera e verdadeira, porque de fato, apesar de não vermos a contemplação de sua face, sabemos que Ele é lindo, majestade santa. Mas não, o texto diz que eles só adoram dizendo que é santo. Isaías viu eles dizendo que é santo, Ezequiel viu eles dizendo que é santo, João, arrebatado na ilha de Patmos, viu e disse que o que ele ouvia era a trombeta ressonante do céu, num coral que chamava ele de santo. Então a canção que se canta no céu é santo. E aí eu pergunto, por que os anjos não mudam essa adoração? Eles adoram segundo inspiração. Os anjos não são obrigados a adorar a Deus. A maior prova disso é que na rebelião que Satanás criou, a terça parte do céu foi precipitada. E Jesus disse: eu vi ele cair como um raio naquele dia em que foi precipitado. E a terça parte dos anjos desceram com ele. Se desceram com Satanás pelo poder de persuasão da sua rebelião, é sinal que eles não são obrigados a ficar no céu. Deus não aceita adoração que não seja voluntária. Deus não precisa, meus irmãos, de autoafirmação para saber que Ele é Deus. Por isso esses anjos descem com Satanás, mas os anjos que ficam com ele olham para ele e a vontade de dizer: diz que ele é lindo. Aí eu acho até que eles pensam, eu estou criando aqui uma situação, eu acho até que eles pensam, vamos dizer que ele é lindo, mas quando troca o turno e olham para ele, não sai lindo, só sai santo, 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 santo. Olha, nós vamos tentar, vamos dizer hoje que ele é bom, vamos dizer que ele é bom, vamos mudar o repertório, vamos dizer que ele é bom. Olha, oh, santo, 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 santo. Canção especial, que é uma tradução, né, passada para o português, que diz assim: o que é que os anjos veem que os fazem adorar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar? Santo. Significa que Deus não chegou e disse: eu quero que vocês me adorem dizendo que eu sou santo. Não. Significa que diante do que eles veem, eles não conseguem reproduzir outra palavra
Então, quando Deus dizia a Israel para que não se curvasse diante de ídolos constituídos por mãos de homens, Deus não fazia isso para se autoafirmar como Deus. Deus fazia isso para livrar o povo da ignorância de se curvar diante de quem não pode fazer nada por ele. Por um tempo o povo compreendia, mas por outro tempo esqueciam de passar isso para a geração futura e eles caíam. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: ensina o menino no caminho que deve andar. Não é o caminho que deve andar, é no caminho. O que ele está dizendo é: anda com o menino. Aleluia! No caminho, no caminho, num caminho que glorifica o nome do Senhor. Então, quando Israel cometia esse tipo de pecado, o Senhor os afligia. Aí Israel lembrava do Senhor. No verso 31 do capítulo 5, onde nós lemos, nós vamos ver Débora se levantando por mãe em Israel. Nesse episódio, Israel já estava sendo oprimido e afligido pelos seus adversários há 20 anos. Há quantos anos, gente? 20 anos. Tira esse nó aqui para não ficar um pé sim e outro não, pastor. Soltou o nó, o trem aqui, gente. Pronto. 20 anos eles eram oprimidos. Vai dizer na narrativa do capítulo 4. Israel estava sendo oprimido. Aí o texto ali é muito forte. Vai dizer assim: o Senhor entregou Israel na mão dos seus inimigos. Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo tem algum nível de conforto. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tem algum nível de conforto. Por quê? Porque se o texto está dizendo que ele entregou, ninguém dá o que não é seu. Então, por mais que o texto esteja dizendo que Deus entregou, é como se Deus estivesse assim: está com vocês por um tempo, mas é triste. Eu não vou dizer que é bonito, é desagradável. Eu não vou dizer que é confortável, mas quando o texto diz que entregou, ninguém dá o que não é seu. E o Senhor diz que não perde Israel para ninguém. Então é Deus dizendo: eu estou dando, mas no tempo certo eu pego de volta, porque o que é meu. 20 anos sendo afligido, 20 anos sendo castigado. Aí o texto vai dizer que naquela ocasião Débora era juíza, mulher de Lapidote, legisladora de Israel, profetiza. Mas o texto vai dizer que quando as aldeias ficaram desertas, que aldeias, irmã Camila, as aldeias de Israel, ninguém mais comercializava, o PIB de Israel já tinha caído no chão, já não tinha Ibovespa, já não tinha nada. Israel estava na lona. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eles fizeram? A mesma coisa que Israel está fazendo no capítulo 6. O que? Eles deixaram as suas casas e construíram para si nos montes cavernas e fizeram delas as suas fortificações. É gente pegando a chave da sua casa, dando ao estrangeiro que não mora lá e indo morar em covas, em fortificações e cavernas. Cavernas e fortificações como essas são lugares para mortos, mas Israel estava vivo. Movidos pelo medo, saíram das suas casas e construíram suas fortificações dentro de caverna. É gente viva ocupando o lugar de gente. Satanás não quer propriamente destruir a sua vida física. O que Satanás quer é ter você como uma testemunha de alguém que é vivo, mas vive como morto, para tentar envergonhar a obra de Deus na sua vida. Ele não quer, não. Ele não precisa destruir a sua voz. O que ele quer é que mesmo tendo voz, você não tenha vontade de cantar. Não, ele não precisa tirar de você a sua eloquência, o teu traquejo e a sua autoridade na oração. Ele só precisa te desmotivar a orar, para que sendo uma potência, você seja um míssil descansado. Não, você não precisa assinar carta de divórcio para se intitular separada. O que ele quer de verdade é que vocês ainda tenham união no papel, mas um durma na sala e a outra durma no quarto. Bata no peito de novo e diz: a terra é minha. Aqui não, Satanás. Aqui não vai ter vivo agindo como morto. Mas eu te digo que aqui nessa noite, aqui morto vai ressuscitar para sair da cova, dizendo que ele é Senhor. Esse era o nível de opressão que os adversários de Israel exerciam sobre eles. Ele não precisa parar com um grupo de coreografia. Ele só quer ensinar vocês como é que se faz coreografia sem unção. Você acha que ele precisa quebrar um instrumento? Não, ele não precisa quebrar instrumento.
instrumento nenhum. Ele só quer que vocês façam isso de maneira leviana, para que vocês sejam vivos agindo como? Aí o texto diz assim: as aldeias ficaram assim, até que eu, Débora, dá uma olhada para quem está ao teu lado, pergunta para essa mulher ou para esse homem: qual é o teu nome? Responde, responde, responde. Vou te dar a chance de encostar a voz e melhorar a colocação. Pergunta de novo: qual é o teu nome? Responde. Goste você ou não, eu tenho um nome. Respeite você isso ou não, eu tenho um nome. Nome não fala de fama, nome não fala de sucesso. Isso é secundário, nome fala de identidade. Quando você nasce, antes de você nascer, alguém já se preocupa em te dar um? Porque o teu nome vai falar da tua identidade. O Senhor diz: eis que eu tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. Eu até entendo vez ou outra chamar o neguinho, a neguinha, a pretinha, o coleguinha, o denguinho, o docinho, mas o Senhor está dizendo: se posiciona porque você tem um. Não permita que um apelido, um rótulo de alguém roube de você a identidade que Deus te deu. Débora vai dizer assim: até que eu, e não é arrogância, parece sempre arrogante para alguém que está em oculto quando você se posiciona. É impressionante. Ninguém se incomoda com alguém que quer ser ninguém. Eu vou falar de novo. Ninguém se incomoda com alguém que não quer ser ninguém. É ela começar a lutar para ser alguém que todo mundo começa a se incomodar. Olha, ninguém te respeita, ninguém quer. Todo mundo não é nome, eu não conheço todo mundo, me dá nome, me dá a identidade de quem está falando, me diz quem está dizendo. Agora, se nem quem traz a contenda tem coragem de admitir quem falou, você acha que eu vou dar credibilidade porque você está dizendo? Aí o texto vai dizer: e ficaram desertas as aldeias em Israel, até que eu, Débora, me ofício como juíza. Débora nunca deixou de exercer seu juízo como profetisa. Apesar de Israel estar em crise, o texto diz que todos os dias ela fazia da sua morada as palmeiras de Efraim, aonde atendia as pessoas que subiam a ela em juízo em Israel. Débora era legisladora, Débora era mulher, Débora era profetisa, mas não. Ela já julgava, ela já profetizava, mas isso não mudou a situação da aldeia, isso não mudou a situação de Israel. O texto diz que tudo isso prosseguia, até que eu, Débora, ela canta no capítulo 5, me levantei, não como juíza porque eu já era, não como profetisa porque eu já era. Ela diz: eu me levantei. É engraçado porque o texto diz que ela era mulher de lapidote, mas não fala dos seus filhos. E isso é muito interessante, porque quando ela se levanta em defesa de Israel, ela diz: até que eu, Débora, me levantei por mãe. Eu estou sentindo uma carga profética muito forte aqui. Pega na mão dessa mulher de Deus. Bota essa bolsa aí no chão, gente. Libera geral. Aí, meu Camilo, o dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora se você deixar o devorador entrar. Bolsa no chão, rouba dinheiro de ninguém. Alivia a sua mão. Segure com autoridade a mão de alguém. Segure com autoridade a mão de alguém. Oh, meu Deus do céu. Sacode a mão dessa pessoa e diga para essa pessoa: o Senhor, neste tempo, está liberando uma unção nova. Se prepare para viver uma virtude que você ainda não conhecia. Você já profetiza, você já estabelece juízo, mas o Senhor está trazendo uma nova virtude, uma virtude específica para este tempo. Viraram desertas as aldeias em Israel, até que eu, Débora, me levantei por mãe. Ela está falando de uma unção de governo. Quando
O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando uma virtude de governo para você gerir a crise da sua comunidade. Se levante como mãe, igreja. Se levante como mãe, departamento de mulheres. Se levante como mãe, ungida do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer, porque é muito sério. O Brasil não precisa de vereadoras melhores. O Brasil não precisa de uma presidente no comando. O Brasil não precisa de grandes empresárias. Não, eu não estou desdenhando o movimento feminino. Veja, eu não disse feminista, eu disse feminino na nossa nação. Eu faço parte dele. Se estamos hoje aqui é porque também somos agraciadas por isso e glorificamos a Deus por essa oportunidade. Mas não é isso que muda a figura de uma nação. Débora como legisladora, as aldeias estavam desertas. Débora como juíza, as aldeias estavam quietas. Sabe por quê? Quando tem crise na sociedade, não é gestão conjuntural. Quando tem crise na sociedade, a gente precisa de alguém de casa para ensinar nossos filhos a ter caráter, a ter domínio sobre as coisas. Você sabe onde a sociedade começa? Dentro da tua casa. Ela vai assumir o governo. Me levantei em Israel. Ela se posicionou. Aí veja, o povo se posicionou com ela? Não, primeiro ela se posicionou. Não adianta fazer protesto para mudar a casa do outro. Para de fazer protesto para mudar Brasília. Faz protesto para mudar Rio de Janeiro. Faz protesto para mudar Cabo Frio. Aleluia! Aleluia! Tira esses cachorros daí. Reverência, mantenha a santidade da casa. Eu estou falando sério, o sobreiro fica ligado que eu não quero cachorro aqui. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. E aí quando ela se levantou, o povo se levantou. E você está aí achando que andorinha só não faz verão. Tu não é andorinha, tu é ovelha. Que não faz verão, quer? Isso é discurso do mundo. Isso é linguagem do populacho. Isso é jargão. Olha o que o texto vai dizer. Que o pecado entrou no mundo por um. E quando Deus foi para tirar, ele fez o quê? Usou um. Ah não, se eu fosse você eu tinha dado glória a Deus. Mas Camila, eu não entendi o que isso tem a ver comigo. Você está esperando o teu marido levantar. Está esperando o teu pastor tomar uma posição. Está esperando a tua chefe tomar uma posição. E o Senhor está dizendo: eu só preciso de um. Levanta você. Levanta você. Aleluia. Ela se posiciona, chama Baraque. Deus prepara a casa. Irmãos, eu quero agradecer aos obreiros, que agora que eu falei, eles estão na guerra ali com os cachorros. Botando palmas para os obreiros. É isso aí. Vamos ficar ligados. Aí escute aí que eu já estou caminhando para concluir. Aleluia. Aí o texto diz que ela levanta ele, levanta as tribos. Olha para Baraque, chama ele segunda vez. Quando você quiser levantar um povo, você não pode acordar sem querer insistir. Quando você quiser levantar a tua casa, você não pode acordar sem estar disposto a insistir. Tem gente aqui que diz: ai, irmão, eu estou cansado. Oxi, só tentou 2 vezes. Ai, irmão, porque eu já tentei de tudo. Mentira. Não vou dizer mentira que é muito forte, mas se equivocou. Levantou todo mundo, venceu. Aí o texto diz assim: Israel teve sossego. Israel teve sossego. Prepare, porque nós estamos para viver um dos maiores períodos de sossego. Mas isso será depois de uma guerra. Você não desanima bebendo água arrastada igual cachorro, não, hein? E aí o texto vai dizer: Israel teve sossego por 40 anos. Eu não sei se você lembra, mas no início da narrativa do capítulo 4 diz que eles estiveram em crise por 20 anos. Eles foram oprimidos por 20 anos. Mas o Senhor, em contrapartida ao período de opressão, lhes deu sossego por 40 anos. É o dobro de 20.
está sofrendo agora. Eu sei que não tem sido fácil aguentar o que você tem passado. Eu sei que você entrou hoje aqui gemendo dores antigas. Eu sei que tem gente aqui com clamores engarrafados, de tanto que estão clamando e pedindo a Deus pela mesma coisa. Gente que pede salvação de alguém há anos, gente que chora para ser liberto de um vício há anos, gente que já foi batizado mas não consegue se libertar de guerras antigas. O Senhor está dizendo: eu vou quebrar essa cadeia, e quando isso for quebrado, o que você vai viver não se compara ao que você perdeu, não se compara ao que você sofreu. Pega na mão de quem está ao seu lado, segura a mão dessa pessoa e diga para ela: vem sossego por aí, vem sossego por aí, sacode eles, tem festa por aí, vem sossego por aí. O Senhor vai trazer recompensa daquilo que você perdeu de memória. Reaja diante da manifestação da justiça de Deus em seu favor. Irmã Camila, mas o que você leu foi Juízes 6. Sim. Por quê? Porque Juízes 6 é a repetição de uma mesma história que aconteceu em Juízes 4. Só que tem uma diferença. Lá, eles demoraram 20 anos para clamar ao Senhor. Só que aqui, com 7, eles já começaram a gemer. Depois que os que vieram antes de nós deixam para nós o testemunho do que puderam fazer na força de um clamor, a gente não geme mais muito tempo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer isso. Por isso a palavra da fé diz, para que nós venhamos trazer à memória aquilo que nos dá. E o que é a esperança? É a expectativa do que eu quero viver. O nome disso é fé. Desculpa, mas eu vou falar do jeito que Deus está me mostrando. Tem gente aqui que está vivendo uma crise conjugal, ou uma crise familiar, ou até financeira, e diante do volume das coisas, já está com a perna se batendo uma na outra, tremendo, preocupado. E o Senhor está dizendo: lembra da década de 90, quando tu não tinha metade do que tu tem hoje? Lembra na casa dos teus pais, quando eles não eram a metade de quem você é hoje? O que eu fiz lá, não poderia eu fazer muito mais agora? O Senhor está dizendo aqui, está me mandando dizer exatamente como Ele está falando. Ele está dizendo: diga para ela, diga para ele, que ele está gemendo a tempo demais pelo que ele já podia ter começado a clamar. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que os filhos de Israel se curvam de novo diante de Deus, constituídos por mãos de homens. Baals e Baalins estão queimando incenso. Agora tem uma coisa interessante: Baal é um tipo de Deus que não pode se adorar com fogo, só com incenso ou chama curta de vela. Por quê? Porque Baal é um ídolo constituído de madeira. E normalmente o altar do qual Baal é adorado é um recôncavo de pedra. Tipo assim, sabe como é que você sabe que tem um altar de Baal? Quando tem uma casinha de pedra. E aí Baal é colocado ali dentro. É uma maneira de quem está adorando a Baal proteger ele da chuva, proteger ele do sol, porque Baal é de madeira. Mesmo quando é revestido de gesso, é de madeira. Estou falando dos artifícios daquela época. Então introduzia-se ele dentro de uma casinha de madeira. E quando fosse adorar, adora com incenso. E quando fosse adorar, adora com chama culta, porque Baal pode se queimar com a própria adoração. Aí o povo está gemendo 7 anos de crise, porque está adorando Baal. Aí o povo está sendo assaltado como multidão de gafanhotos. Eles plantam, mas não colhem. Semeiam, mas não cegam. Abandonam as suas casas e volta Israel a querer repetir história. Olha para quem está ao seu lado e diz: na minha casa não. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Tua vida não repetirá as histórias dos que vieram antes de nós para serem consumidos. Pega na mão de alguém e diz: você não vai repetir história. Você não vai repetir história. Você quebra. Você é a geração que Deus inaugura um novo tempo dentro da tua casa. Deus não te levantou para repetir história. Deus não te levantou para repetir história. Deus tem uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova. Recebe. Recebe.
fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Sente aí, eu estou concluindo. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: eu sou a novidade de Deus. Não, olha para ele e diga: eu sou a novidade de Deus. Não é arrogância não. Não é arrogância não. É alegria. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você não sabe do lado de quem você sentou. Fala para ele, me respeita. Eu tenho um nome. Eu me levantei. Eu tenho um cântico novo. Eu sou a novidade de Deus. Eu sou a coisa nova de Deus. Eu sou a surpresa de Deus. Eu sou a surpresa de Deus. Eu sou a surpresa de Deus. Sou a surpresa de Deus. O povo clama. Completa pra mim, por favor, gente. O povo. E toda vez que o povo clama, Deus responde. Se o clamor for sincero, Deus responde. Se o clamor for verdadeiro, Deus responde. Não precisa ser bonito, só precisa ser sincero. Não precisa ser eloquente, só precisa ser verdadeiro. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de palavras francas. Deus responde. Deus envia um profeta para arrumar a casa. Diz: eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dos vossos pais. Derrubei os vossos inimigos. Fui contra os vossos adversários. E disse para vocês: adorem o meu nome, mas vocês não me ouviram. Deu um coro, mas deu um coro de perto. Não é o que você está dizendo? O profeta veio para disciplinar, mas veio para disciplinar de perto. Aleluia! Sabe o que é isso? É Deus dizendo: estou castigando, mas estou te dando a mão. É Deus dizendo: estreitei, mas estou voltando a andar contigo. Irmãos, parece que eu estou vendo gente andar na rua depois de grandes crises. E as pessoas dizendo: está indo para onde? Você está dizendo para ir para a igreja. Ué, mas depois de desviar tanto tempo, você diz: avisa lá que eu voltei. Voltou para onde? Para a casa do Senhor. E quem é que está indo contigo? Você diz: a presença voltou. Aleluia! Clamaram, ouviram as palavras do profeta, se corrigiram. Se houver conserto, haverá posicionamento. Se houver posicionamento, Deus te encontra. Aí o texto diz assim, que logo em seguida ao profeta veio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é teofania. Eu poderia traduzir o texto dizendo: Deus veio. Veio de uma maneira que ele poderia suportar. Veio de uma maneira que Gideão poderia aguentar. Mas veio. Que veio? Veio. Irmão, vamos falar sincero aqui. Se você é visitante, talvez você não está muito acostumado. Mas quando você viu, por exemplo, todo mundo sapateando, todo mundo ficou meio doido, você diz: o que é isso? É quando ele vem. Quantas vezes todo mundo que congrega em igreja, né, que está ligado que tem saúde, tem que servir, tem que congregar, tem sempre na igreja aquele crente mais tradicional, que é o crente que a casa está rachando e ele está assim: glória a Deus. Agora, tem nas nossas histórias de igreja, né, de comunhão, aquele dia que a gente volta para casa e alguém pergunta assim: como é que foi o culto? A gente diz assim: até fulano é aquele. Ele diz assim: até fulano deu lugar. Aí normalmente quem está em casa diz: então Deus veio. Não é assim? Deus veio. Alguém vai dizer para você: mas como pode isso? Aí você vai dizer: Deus veio. Tem gente que vai dizer: mas como essa porta se abriu para lá, tem que falar inglês. Aí você diz: eu não falo inglês, mas Deus veio. Tem gente que vai dizer assim: por que você comprou essa casa com a sua renda? Você diz: eu não sei, eu só sei que Deus veio. Você diz: mas você ora para ser marido? Quanto mais você ora por ele, ou quanto mais você ora por essa mulher, mais caixa
de cerveja na sua casa. Aí você diz, olha, eu não sei como, qualquer dia desse ele entrando, se rende ao Senhor e alguém vai dizer, mas esse homem agora é presbítero, você diz, menina, Deus veio. Deus veio. Deus vem debaixo do carvalho que estava em Ofra. Isso aqui tipificando a grosso modo, quintal do pai de Gideão. Aí tu vais-me agora. O dono do altar de Baal é o pai de Gideão, que é um majoritário da tribo de Manassés. Era menor, mas o pai era ancião de respeito. Ele edificou o altar de Baal, bem ali no quintal, muito próximo do carvalho que estava em Ofra, que é onde Deus. É como se Deus estivesse aqui e o altar estivesse a pouco mais que 500 metros distante dele. Só que é impressionante, porque mesmo com o altar de Baal, Deus, mesmo tendo incenso se queimando diante de Baal, Deus, porque quando os rituais perdem o significado, Deus se manifesta não por causa dos rituais, mas por causa do significado. Eu vou falar o que Deus está mandando. Tem gente aqui que ainda faz rituais, mas quando chega domingo vem para a igreja. Aí você diz, como é que vai fazer? Está adorando a dois senhores? Aí o Senhor diz, não, ela já me adora há muito tempo. O ritual que ela faz lá já não tem significado nenhum. Deus está falando com alguém aqui. Deus vem debaixo do carvalho que estava em Ofra, muito perto do altar de Baal. Aí ele diz assim, varão, o Senhor é contigo. Ele está pensando que está falando com um homem normal. Aí ele diz assim, se o Senhor é comigo, por que é que nos sobrevieram todas essas coisas? Eu estou malhando o trigo no lagar. Só que veja, ele ainda estava em posição de vantagem, porque ninguém tinha trigo nem nada. Se ele ainda tem trigo, é porque o Senhor é com ele. Tem gente dizendo, se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa prova? O Senhor está dizendo, só está nessa prova porque eu estou contigo, porque se eu não fosse contigo, tu já estava na morte. É mais ou menos isso. Aí ele diz assim, levanta-te, porque o Senhor é contigo para dar vitória a Israel, e você vai exterminar os midianitas como se fosse 1 contra 1. Aí diz assim, se tu é Deus mesmo, tu fica aqui que eu vou te provar. Aí ele vai em casa e mata um bezerro e ainda diz que está na prova. Coze o bezerro e prepara uma oferta. Deita em cima da pedra. Aí o anjo diz para ele, primeiro bota o bezerro, depois derrama o caldo. Esse negócio de adora a Deus como quer, vai nessa de adora a Deus como quer. Bota o bezerro, depois derrama o caldo. Quando estava tudo pronto, ele pegou a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na oferta. Pum! Quando ele fez assim, o fogo veio do céu, lambeu a oferta, subiu o carneiro, não sobrou nem caldo. Quando o Gideão olhou aquilo, ele disse, ai meu Senhor! Ele está dizendo, era Deus e eu não sabia. O judeu grita ai quando pensa que está às vésperas da morte. Tem gente aqui que primeiro vai passar as vésperas da morte para entender que tem que valorizar a vida. Ele diz, ai meu Senhor! Porque era Deus e eu não sabia. Gente, Deus não estou tomada de temor aqui. Deus está falando comigo que ainda por esses dias vai atemorizar alguém para aprender a dar valor que tem. Era Deus e eu não sabia. Para de murmurar desse filho porque ele é rebelde. O Senhor está dizendo, Deus está na casa e você não sabia. Você vai começar a dar graças a Deus até pelas lutas que você atravessa. Graças a Deus. Aí ele pegou a oferta. Eu acho lindo, eu não consigo passar isso aqui sem abrir um parênteses. Qual? Para saber se era Deus, ele não pediu, ele deu. Porque era assim que se adorava em Israel. Hoje é assim, se é o Senhor mesmo, o Senhor me dá. Porque o povo ignorante não sabe que dá, Deus dá para qualquer um. Salomão disse, o sol que bate no lombo do ímpio é o mesmo sol que eu regalo sobre o justo. Ou seja, dá, Deus dá para qualquer um, sim ou não? Você conhece gente que é ímpia e que é abençoada? Não garante a salvação, mas dá na bênção. Sim ou não? Sim ou não? Lei da semeadura, colheita obrigatória. Não conduz à salvação, mas conduz à colheita. Quem está entendendo, diga bem. Aí você vem para cá como um crente salvo. Salvo. E diz, se é Deus mesmo, o Senhor vai dar. E o Senhor está dizendo, se sou eu mesmo, é tu que tem que me dar. Por quê? Porque quando Gideão foi aferir se era Deus, ele não pediu, ele deu. É Deus dizendo, Gideão, dá, eu dou para qualquer um, mas aceitar, eu só aceito de quem tem critério. Eu estou aceitando de você. Por isso, quando colhe a oferta, ele diz, ai meu Senhor, é o Senhor. Não pelo que o Senhor deu, mas pelo que o Senhor aceitou dele. Aí ele diz assim, mata um boi
de 7 anos do seu pai. Quantos anos tem o boi? 7. Quantos anos tem o boi? 7. E a crise tem quanto tempo? A crise tem quanto tempo? Coincidência? Claro que não, Deus não é Deus de coincidências, é Deus de propósito. Sabe o que é esse boi? Esse boi é o boi da primícia, o que deveria ter sido entregue no dia que nasceu. Mas como eles estavam em crise, Joás segurou o boi. Aí o Senhor está dizendo, devolve a primícia que eu dou paz a Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo? O sacrifício do livramento está na tua casa, entendeu? Segunda Reis, capítulo 4. O milagre que a viúva estava pedindo para pagar o credor e receber o livramento da escravidão dos seus filhos, estava onde, gente? Dentro da casa dela. O profeta disse, declara-me o que tens, hein? Declara-me o que tens, hein? Casa. Aí ele declarou. Na primeira versão mandou fazer um bolo e ele multiplicou a farinha da panela e o azeite. Na segunda versão, em Eliseu, ele mandou pedir vasos emprestados, não poucos, mas muitos, e o azeite desceu sobre os vasos e ela viveu sobre o resto. Nas duas situações, o milagre estava em? O sacrifício estava em? A vitória estava em? E você fica buscando as coisas na rua, fica buscando as coisas em campanha. O Senhor está dizendo, a vitória não está no culto, a vitória está no que você decide fazer depois que o culto acaba. O que você faz quando chega em casa? Reavalie os seus conceitos. Sua conduta de vida com Deus não se resume no domingo. Sua conduta de vida com Deus não se resume hoje na quarta. Sua conduta de vida com Deus se resume ao que você se dispõe a fazer depois que sai da presença de Deus e vai para casa. Ele disse, vai para tua casa, pega o boi de 7 anos, a saber, o de 7 anos tinha mais de um. Por que o Senhor não pediu outro? Porque o Senhor falou, eu quero de 7. Por quê? O 7 é o primogênito da primícia, que tinha que ter entregado no começo, mas por causa da crise segurou. Nem vou falar sobre isso hoje. Segurou. Aí ele diz, Gideão, mata o boi. Como é que eu vou matar o boi do papai? Como é que eu vou exercer autoridade numa casa que eu não sou chefe? Sabe o que o Gideão vai fazer? Vai fazer primeiro e vai pedir desculpa depois. Porque tem coisa que Deus pede pra gente fazer que não dá tempo de explicar. Tu tem que ter coragem pra fazer e explicar depois. Meu irmão, ele espera anoitecer. Na calada da noite ele chama mais uns 7 com ele. Dá uma olhada para quem está do teu lado e pergunta, posso chamar? O que ele te respondeu? Só perguntou e ele fez cara de que pode. Pode? Então cola com ele. Porque quem anda contigo durante a noite vai te dar dignidade à luz do dia. Oh, meu Deus do céu! Saiu durante a noite, pegou o boi. Pegou o boi. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. E tu tá aí olhando, mas Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Tem coisas lá na tua casa. Aonde? Será que não está embaixo da cama? Será que se eu puxar o histórico da tua internet na madrugada eu não vou encontrar o boi lá? Lembra daquela brincadeira que a gente tinha de criança? Aí a gente dizia, cadê o boi? Fui beber água. O Espírito de Deus está aqui dizendo, cadê o boi? Meu Deus. O que foi que ficou retido lá na fonte? Quem é que há anos Deus te diz renuncia e você finge que não? E você diz, o problema está com meu marido. Engraçado, porque o dono do altar era Joás, mas Deus falou com Gideão. É o Senhor dizendo, não interessa quem bebe, quem fuma, não interessa quem trafica, quem prostitua, quem sacrifica. Interessa que eu encontrei em você a oportunidade de trazer a novidade para a tua casa. É em você. Ele foi lá, pegou os homens, pegou o boi, irmão. Boi de 7 anos. Aí o Senhor não completou a obra. Sabe por quê? Ele saiu do altar, mas Deus não saiu dele. Como assim? Ele saiu do lugar da oferta, mas Deus continuou falando. Rapaz, coisa dura. Não é quando Deus se manifesta aqui. É quando o culto acaba, a luz apaga, o som desliga e Deus continua falando contigo. Aí tu pensa assim, foi até aqui que Deus me deu. Deus diz, não, ainda vou ter contigo essa madrugada. Ele sai do altar, mas Deus não sai dele. Aí Deus continua falando. Aí o texto diz que enquanto ele prepara para sacrificar o boi, o Senhor diz assim, você vai matar o boi.
foi. Tá bom, Senhor. E aonde? Vai ser sobre o altar. Qual? Tu vai destruir o de Baal e vai consagrar o meu. Pensa, numa noite só, o cabra mata um boi de 7 anos. E na mesma noite, ele destrói o altar de Baal. Aquele recôncavo de pedra. Quem lembra diz amém? Amém. Aí o Senhor diz assim, Gideão, eu tô fechando aqui, presta atenção. Ele diz assim, Gideão, vai lá no altar, destrói o altar de Baal. O Baal, que é o ídolo de madeira, você usa ele de lenha. Alguém quer te amedrontar, dizendo não toque Baal. O Senhor está dizendo, quando olhar para Baal, veja lenha. Veja lenha. Gente que diz que é crente, que tem poder. Ó, não passa ali não, hein? Ó, não faz assim não, rapaz. Eu não vou passar ali não. É ele que tem que ter medo de passar onde eu vou passar. O Senhor desce para falar com Gideão no carvalho que estava em Ofra, a mesma proximidade de onde estava o altar de Baal. É impressionante, né? Porque a gente quer limitar onde Deus pisa e onde Deus não pisa. Aí se é livre em Baal, você diz, é corrompido, é prostituído, está enlameado. Ah, Deus só passa onde é santo, Deus passa onde Ele quer. Se Deus quiser entrar no prostíbulo para pegar a filha de alguém, Ele entra lá no meio da prostituição e tira quem Ele quiser. Aí não quer e Deus não entra. Deus entra onde Ele quiser. Aí não, eu nunca vi Deus fazer isso. Se não viu, vai ver. Eu sou o novo de Deus. Pega o boi, vai pro altar. Aí sai Gideão de casa com uma marreta. Pergunta pra quem tá do teu lado, trouxe? Cadê? Deixa eu ver se você sabe manusear. Cabeça, quando eu digo taca a marreta na pedra, é a pedra batendo na pedra. Só que tem uma pedra mais forte do que a pedra. Ele desfaz o altar de Baal, pega o ídolo e parte para virar lenha. Deita as pedras que destruíram o altar de Baal. Ele deita em posição de cama, vamos dizer assim, para todo mundo entender. Ele faz um montinho, joga o boi lá em cima. Irmão, quando você quiser carregar um boi, você tem que ter gente para te ajudar a carregar. Jogou o boi lá em cima, tacou fogo e começou a queimar sacrifício. Você sabe como que aquele altar viu fogo? Nunca. Ele era de Baal, Baal só adora com fumaça. É engraçado porque Deus vai usar o que servia para proteger Baal, para atacar o fogo. É Deus dizendo, do que ele se protege, eu me banho. Taca fogo no altar, consome o boi e volta para casa. Dá uma olhada, quando ele volta lá e diz, corre. Irmão, o que é medo? Prudência, não. Se proteja de quem não está preparado para ver a reviravolta que Deus vai fazer. Pare de se expor. Ninguém aqui vai tacar fogo no boi de 7 anos. Vai deitar sobre o altar que era de Baal. Vai usar Baal de lei e vai postar na internet. Abre a mente. Abre a mente. Para de se expor. Fez o sacrifício? Corre. Olha quem está ao teu lado e diz, corre. Está subindo um monte de campanha. Para de tirar foto. Meia-noite eu vou orar, ora por você. Teu pai que vem em secreto se recompensa em público, mas o que você faz em público diz que já teve galardão. Vai para casa, quando amanhece, os anciãos de Israel vão diante do altar de Baal para sacrificar Baal. Só que eles
Vem um boi. Quem é que tinha um boi desse tamanho aqui? Só tem uma casa aqui que tem um boi desse? Ué, tá no quintal de quem? Ué, tá no quintal de quem é dono, manda chamar. Joás! Vai a comitiva dos anciãos da cidade corrompido para chamar Joás. Joás! Olha aí o que fizeram com o altar de Baal. Joás, olha o altar. Gente, a Bíblia não diz, mas você vai entender o que eu vou falar. É como se eu visse ele segurando o rio. Vou te dizer por quê, apesar do altar ser dele. Porque eles dizem assim: o homem que fez isso aqui vai morrer hoje, antes do meio-dia. Os anciãos dizem: Joás, olha o boi, já não tem quase nada, está queimando. Olha a casa de Baal servindo de cama para o boi. E os anciãos dizem: foi teu filho. Joás olha para a cara de Gideão. Gideão não precisa falar. Joás está vendo. Foi meu filho. Dá teu filho aqui, porque hoje, antes do meio-dia, a gente mata. Olha o que ele fez. Sacrifício. Mata ele. O que ele fez a Baal vai acontecer a ele. Aí começaram a chamar Gideão: Jerubbaal, Jerubbaal, Jerubbaal. O que é isso? Eles estão pensando que é ofensa. Qual é a ofensa? Derrubador de altar, derrubador de altar, derrubador. Porque para eles é uma ofensa. Aí Joás ouve aquilo e pensa: se Baal é Deus, ele que se defenda. O Senhor está dizendo: quando você fizer o que eu mando, quando você me obedecer e queimar o que tiver que queimar, renunciar o que tiver que renunciar, deixar o que tiver que deixar, até quem era contra você vai ficar ao seu favor, porque eu vou te fazer esta graça. Joás tinha tudo para entregar o filho dele. Joás tinha tudo para dizer: faz com ele o que vocês quiserem. Mas não, para nossa surpresa, Joás vai abrir a boca e vai defender o filho. Ele diz: quem meter a mão no meu filho morre hoje, antes do meio-dia. Eles dizem assim: Jerubbaal. E aí Joás vai dizer: pois é, se Baal é Deus, ele que se defenda. Houve um concerto na casa. E aí depois vem a história que vocês já ouviram, foi pregada, cantada aqui. De 32 mil sobra 300, sem nenhuma espada, só cântaro, grito e buzina. E o arraial, o adversário, começa a matar um ao outro. Pelo Senhor e por Gideão. Como Gideão ficou conhecido? Jerubbaal. Como Gideão ficou conhecido? Jerubbaal. Como? Jerubbaal. Que significa derrubador de... Só que se é o altar de Baal, significa derrubador do altar de Baal. Olha para quem está do seu lado e fala seu nome de novo. Você vai dizer assim, ó: eu me chamo, vai falar seu nome. Aí vai virar para a mesma pessoa e vai dizer assim: mas se quiser, pode chamar Jerubbaal. Deus está me levantando para quebrar coisa que ele não levantou. Deus está me levantando para destruir coisa que não foi ele que edificou. Quem quer receber uma unção para isso, fica de pé num salto de glória. O Senhor está te chamando nessa noite. Ele está dizendo: eu te conheço teu nome, mas os seus inimigos te conhecerão por derrubadores de altar que não glorificam a Deus. Santo Deus. Ó, nós vamos fazer assim. Aquela jovem que cantou por último, que fez um burburinho
de canções. Ah, não, é você? Então tá bom, pode. Eu não sei o que você preparou, mas será que você conhece só um trecho para um momento? Depois você pode cantar o que você preparou. É uma canção que um pedaço dela diz assim: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aleluia. Ao meu sinal você vai começar. Quero ir mais... Só essa parte. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés, pois a tua glória. Aí vocês vão vir juntos. Tudo que eu mais quero é me envolva com tua glória. Aleluia. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Mas é tua vontade. Tudo que eu mais quero é te ver. Deixa pra lá, deixa pra lá. Isso. Segura aí, coral, já já. Tem gente aqui que veio aqui como menor da casa do pai, igual de dentro. Gente que diz assim: irmã Camila, eu vim porque eu gosto. Ai, Jesus. Eu vim porque eu gosto. Eu vim porque eu amo ao Senhor. Mas na hora que a gente fala, ó, é noite de matar o boi. Vai ver, o teu não tem 7, vai ver, o teu tem 3 anos. Tem gente aqui que está afastado há 2 anos. E o Senhor está dizendo: você não percebe que não é coincidência? Que desde o dia que você se afastou, você se extraviou. As coisas na sua vida se embaraçaram. Não tem alma aqui preciosa para Deus. Gente aqui que você conhece, você pensa: a fulano já está distante há tanto tempo. E o Senhor está dizendo: eu ainda me lembro do teu nome. Você não está em igreja nenhuma, mas se comporta como crente. A gente fecha o olho, você ora. A gente canta, você adora. Aí eu te pergunto: tu é desviado? Tu não é. Tu é crente, mas não é salvo. Porque ser crente não faz de você ser salvo, mas ser salvo torna você um bom crente. Jesus quer te dar a alegria da salvação. E eu não vou, meu irmão, como diz aí a grosso modo, enfeitar o pavão. Eu vou falar papo reto. Você que sabe que é você. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: você é Jerubaal. Eu não te levantei para edificar altares que não glorificam o meu nome. Eu te levantei para glorificar o meu nome. Tem moças aqui, tem mulheres aqui. Tem homens aqui, chefe de família. Você diz: ô irmão, eu sou o chefe de família. E o Senhor está dizendo: você é chefe lá na tua casa. Aqui você é meu filho. Eu tenho saudade de ti. E te quero de volta. Você diz: irmã Camila, eu já fiz tanta coisa. O Senhor está dizendo: eu te emprestei, mas hoje eu estou te tomando de volta. Tu és meu. Tu és meu. Não, irmã Camila, que eu estou desviado. Que mané desviado? Até crente quer pegar a bolsa para ir embora. E você que diz que é desviado está aqui arrepiado porque você diz: Deus está falando comigo. Tu é afastado, morre de saudade. Deixa eu te falar rapidinho aqui, ó. 2 coisas eu aprendi na caminhada. Primeira, fazer a vontade de Deus não é fácil. Olha pra cá. Mas tem uma que é mais difícil. Sabe qual? Fugir dela. Fugir do que Deus quer dá mais trabalho. Deus te trouxe aqui para te dizer: não fuja mais. A igreja começa a orar. Comece a orar. Comece a orar para o Senhor trazer de volta Jerubaal. Comece a orar para o Senhor trazer de volta aqueles a quem Ele fez uma promessa. Você diz: irmã Camila, eu tinha promessas. E o Senhor diz: não, você tem promessas. As minhas promessas estão de pé, te esperando. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você que sabe que é você que se afastou, que se distanciou dos caminhos do Senhor, ou que vem à igreja
sabe, mas não concorda. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante do meu Pai, eu também, ou melhor, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Oi, irmã Camila, eu vou resolver isso ou aquilo. Depois que eu resolver, eu vou para Jesus. E Jesus está dizendo: assim você não vem. E não é porque você não quer, é porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Venha como você está. Traz o teu boi para queimar no altar hoje. E deixa Ele fazer a obra. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Ele não é você. É Ele que te liberta, não é você. É Ele que te sara. É Ele que te salva. No 3. Quando eu disser 3, você que sabe que você vai vir aqui. Você que já é crente em Jesus, já está salvo. Fica aí onde você está, só ora. Mas irmã Camila, eu até queria ficar aqui, mas Deus está dizendo: é você, eu estou chamando. A igreja começa a clamar. Começa a clamar, a igreja começa a clamar. Fecha o olho, igreja, começa a orar. As irmãs começam a orar, levanta a mão, começa a orar. Jesus vai salvar, Jesus vai salvar. Jesus trouxe filhos da salvação para mim. Você é a novidade de Deus para a sua casa. Você é a pessoa que Deus vai usar para mudar toda uma história. É você mesmo. Eu conto 1. A igreja começa a aumentar o fluxo de oração.